Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Nós estamos celebrando, dentro da manifestação do Paráclito, a realidade simples e direta da ação do Espírito na Igreja nascente. A oitava vai nos apresentar essa maneira de nós experimentarmos a ação do Espírito. É uma ação que vai fazer com que nós nos distanciemos das realidades de pecado. É uma ação que leva e convida o homem à santidade. Essa relação de que as vocações são oferecidas a Deus segundo a resposta humana. Esse trecho do livro do Eclesiástico nos coloca diante dessa realidade de que é Deus que conserva e que concede. Estamos diante de Deus de mãos vazias. Só que precisamos criar o celeiro de santidade. Precisamos direcionar a vida para produzir o bem e para mostrar diante da realidade do mundo a própria verdade de Deus, assumida individualmente. A primeira consequência do pecado está justamente em insuflar a realidade do egoísmo. Uma situação de total fechamento, onde nós só conseguimos compreender quem somos ou as falsas necessidades que temos. Por isso, quando nós olhamos o Evangelho, nós temos essa ação de remédio que Deus opera e produz. Sair do egoísmo significa entender que as coisas do mundo não são frutíferas de maneira permanente. Tudo aqui é uma fração de tempo. Tudo aqui é deformado e deformante. Tudo, na realidade, do mundo se consome no próprio mundo. Como autênticas testemunhas do Senhor, e a autêntica vida cristã é uma vida voltada a ser um trajeto de renúncia ao mundo. Renunciar significa, primeiro, eu deixar tudo ser conduzido por Deus. Todos os projetos humanos, todas as necessidades humanas, todas as nossas impressões sobre o que seja ou não necessário, deve ser iluminado pela luz da graça. Devemos, em primeiro instante, entregar
Se nós ficarmos querendo resolver as coisas apenas usando a mente humana ou a inteligência, o homem naufraga e não sai do lugar. Primeiro, porque nós somos instintivamente ligados à vida. Quando nós temos problemas, criamos uma falsa necessidade de sair deles ou de não tê-los. Aí já mostra uma realidade cristã mal formada. O Evangelho é claro: aquele que vai ser discípulo, aquele que vai responder ao chamado da graça para a manifestação do Senhor, vai unir-se a Ele no mistério insondável da cruz. Nós não podemos ter um itinerário diferente. Portanto, quando Ele diz que é necessário renunciar às coisas, renunciar aquilo que nós colocamos como prioridades, que muitas vezes mais nos fecham e não nos deixam produzir, é preciso estar fora. Aquele que quer seguir deve renunciar pai, mãe, irmãos e tudo aquilo que ele acha essencial. Renunciar significa estritamente viver sem, mas entender que certos portos, certas maneiras de resolver problemas, Deus aplica a cada um no seu próprio instante. Se entregarmos e tivermos a espera na docilidade, tudo se resolve e muito melhor do que aquilo que nós planejamos. É tentar a Deus, é pecar por presunção, querer que Ele, como rito mágico, como mago, retire dores, retire problemas, retire doenças. Cada coisa é colocada justamente para entendermos que nós, no mundo, não dependemos de nós mesmos. Quando Deus aplica o ato curativo, que é aquela dinâmica da alma em ser santificada, a dor e o sofrimento se tornam para aquele que experimenta a causa de alegria. Estar doente não é um desespero, como muitos fazem, mas é um ato de confiança. E o primeiro ato de confiança está justamente nesse momento de entregar as dores, como fizeram todos os santos, como a minha colaboração para a santificação do mundo. Entender que tudo dentro dessa história humana é transitório e é curto. Deus nos põe em prova constante e nós muitas vezes provocamos. Ficamos buscando curas, milagres e buscando uma série de coisas como se isso fosse algo negativo na história humana. Primeiro, atingidos pelo pecado, não temos integridade. Essa integridade foi perdida quando o homem foi expulso do paraíso. Então, nós estamos sob o efeito da dor. A pena que Deus impôs é bem clara. A mulher estará sobre as dores do parto e o homem do pó da terra, do suor do seu trabalho, terá o seu sustento. O homem é responsável pela sua salvação. Portanto, o primeiro momento para atingir santidade é justamente não depender do mundo. É não achar que eu preciso de carros de luxo, de casas para serem alugadas, vendidas, comercializadas, para que eu acumule riquezas nesse mundo. O acúmulo delas é traça que morre, ou seja, não dura nada. E aqueles que recebem as dotações, aqueles que em vida recebem frutos do trabalho, é para, através deles, exercer a caridade. Tudo que Deus concede, que nós vamos tendo para facilitar a vida
deve ser causa de caridade perfeita. A caridade perfeita está baseada no sermão que ganha e nas obras espirituais de misericórdia. É acolher aquele que erra e ensinar, trazendo ao caminho. É o primeiro ato da misericórdia perfeita. É fazer com que eu reconheça na debilidade do outro a minha própria debilidade. Não somos nada sem Deus para estruturar e conduzir. Não atingimos nada com coisa nenhuma. Então é preciso mudar essa mentalidade de que a caridade é dar as coisas sem ninguém. E muitas, para tentar ludibriar a consciência, pegam as tranqueiras de casa, que muitas vezes não servem nem para os outros, e dá. Muitas vezes sapatos curados que ninguém mais vai usar. Faz da necessidade do outro um grande clichê. Além de não produzir caridade, ela pega contra a justiça de fazer o outro crescer. É um pecado bem direto contra o outro, chamados pecados contra a justiça. E nós precisamos colocar em prática aquilo que a Escritura nos ensina. Viver da palavra é entrar no mistério da cruz do Senhor. Ela foi preparada desde o Antigo Testamento para ser aplicada. Aquele que vive em torno do seu próprio umbigo, egoisticamente querendo ser paparicado, querendo ser o centro das atenções, acaba morrendo na praia. Seca a alma da presença do próprio amor divino. Aquele que se acha superior e acha que sabe tudo e tudo tem que passar por ele, acaba no fim da vida sozinho. Ninguém suporta tanta arrogância que distancia a medida da santidade. Por isso precisamos suplicar a Deus uma reestruturação da alma. Pedir a Ele que nos faça perceber com os olhos de justiça a graça infinita de Deus. De que eu, para ser verdadeiramente cristão, preciso aprender a ter continência no falar. Como ensina a Escritura, a língua é uma parte que, se não se toma cuidado, se torna a morte do corpo. Porque facilmente nós criamos juízos temerários, facilmente jogamos os outros para baixo para achar que está por cima. E quando tem necessidades, recorre aos outros como se fossem meros objetos a serem usados. Então é preciso sair dessa indiferença para poder viver a graça do Paráclito, a vinda do Espírito Santo, a manifestação sobre línguas de fogo, é justamente para dar sinal de que Deus quer homens novos. É preciso tirar de lado o homem antigo para manifestar essa autêntica verdade. Buscar uma conversão autêntica onde eu busque deixar para amanhã, e aí uma metodologia que nasceu da experiência dos santos, claramente embasada nos escritos de São Francisco de Sales, que é: aquilo que me leva a pecar, por hoje não faço. Ou aquilo que me leva à queda tem que ser vigiado de modo que eu consiga, por graça de Deus, não cair mais. Então esse propósito tem que ser retomado diariamente. Aquilo que me faz cair, aquilo que me faz apaixonar pelo pecado, deve ser combatido diariamente. Para que possamos produzir esse homem novo, que a graça do Espírito nos dê, a fim de podermos fazer brilhar a verdade de Deus sobre o mundo
como luz e como sal, para sermos arautos do Evangelho, a fim de que o mundo creia, crendo e possa se salvar, e juntos cheguemos um dia à glória